A parada é a seguinte, a primeira temporada do Neymar no PSG foi confusa. Foi boa? Foi ruim? O Neymar viveu de fato o auge dele no PSG ou não? Vamos ver aqui, bora. A primeira temporada do Neymar no PSG é inexplicável. Pouco se fala do que ele fez naquele ano, até porque ele atingiu um dos picos do seu jogo ali, mas pela lesão que teve, que talvez tenha sido a que abriu portas para uma série de outras em Paris, e por ter feito uma Copa muito abaixo, ninguém se lembra realmente daquela versão, porque ela era absurda. 30 jogos, 28 gols, 16 assistências, muito mais participações em gols do que jogos, atuações individuais que rendiam para ele rodada após rodadas números ainda mais impressionantes, e isso tudo no primeiro ano, que poderia ser considerado até uma adaptação. Mas afinal, você... Cara, aí que tá o ponto. O Neymar normalmente não tem muito bagulho de adaptar, tá ligado? O Neymar saudável, não. O Neymar, ele chega no Barcelona, não vou dizer que ele dá certo logo de cara, mas também não demora muito. Mas é porque aí é aquilo. Eu vou até puxar aqui uma pauta do último vídeo sobre seleção brasileira. O Neymar é muito acima de Vini Júnior, por exemplo. Entendeu? Obviamente aqui eu tô falando de Neymar auge, não do Neymar hoje. Aí é complicado. Mas, pô, muito acima. Sabe, quando a gente vê que o Brasil tem 2 pênaltis e o Vini não pega pra bater nenhum, aí você lembra que o Neymar era um ponta que, sei lá, tocava na bola tão bem quanto o De Bruyne. Sabe, é muito acima da curva, é muito outro nível mesmo. E aqui eu sei que incomoda a galera que não gosta de ouvir elogiar o Neymar, mas assim, zero mentira até então. Até aqui só narrei fato Você aqui. lembra como foi a temporada 17-18 do Neymar? Vamos ver isso Vamos hoje. lembrar. Pra começar, vamos só separar o Neymar de hoje. O que ele faz no Santos pouco importa pra esse vídeo em específico. Perfeito. Também não vou focar em falar de todo o trâmite da transferência pro PSG em si. O objetivo aqui é falar do desempenho dele todo da mundo Ligue sabe. 1 até a Copa do... Todo mundo sabe. O Barcelona meteu uma multa, 220. Ah, ninguém vai pagar 220 milhões de euros, tá doido? Jamais. O PSG falou, quanto? 220? Sheik, arruma o dinheiro aí pra nós. Pagou e o Barcelona ficou, ih, rapaz. Tá, pô, os malucos é rico mesmo, hein? E aí, hoje em dia, quase qualquer jogador de ponta custa 1 bi a multa. Porque, né, ninguém quer correr o risco mais. E mesmo que não seja o foco, a gente precisa voltar pra falar do Barcelona, até porque ele faz a pré-temporada lá. Voltando até um pouco Estados antes, no Unidos. ano anterior, apesar do Barça já estar caindo de rendimento, o Neymar tava voando. Crescendo cada dia mais, era gols, dribles, assistências e principalmente protagonismo. E eu nem vou dar o exemplo da remontada. O jogo que eliminou o Barcelona da Champions, que foi contra a Juventus, marcou o Neymar quebrando o recorde de mais dribles em uma partida de mata-mata de Champions League. Naquele dia foram Caraca. simplesmente 15 dribles completos. E lembre desse número que a gente Pô, legal, não sabia disso. Não sabia disso, legal. volta nele. Ele fecharia sim com o PSG para a temporada seguinte, mas o último compromisso dele no Barcelona seria a pré-temporada nos Estados Unidos. E os 3 Jogo jogos contra eram a sim contra Juventus. bons adversários. Estamos falando de Manchester United, da própria Juventus, e um é o clássico contra o Real Madrid. Pouco se lembra daqueles jogos porque já tinha todo o rumor do Neymar ir pro PSG, mas a gente tem que falar do desempenho dele aqui, porque Mano, eu já contei. Tinha o rumor e eu não acreditava nada. Eu já falei isso em outro vídeo, só que tem muito tempo. Na época, eu lembro que a TNT postou uma arte, tipo uma montagem do Neymar com a camisa do PSG. E eu cheguei a baixar a foto, tipo, pra ter no meu celular, pra dar risada depois. Tipo assim, gente, vocês acham que o Neymar vai sair do Barcelona? Pelo amor de Deus. E ele saiu. E na hora, eu nem lembrei disso e tal, dessa foto. Muito tempo depois, olhando a galeria do celular, eu vi lá o bagulho, eu lembrei porque que eu baixei. Tipo assim, caralho, rolou mesmo, né? Nossa, pode crer. Eu baixei, tipo, pra dar risada depois e acabou que não. é absurdo. Contra o United, vitória do Barcelona, em um jogo onde o Neymar fez um gol e foi muito bem. E contra a Juventus, o mesmo time que ele Golaço. tinha jogado bem e sido eliminado no ano anterior, ele fez 2 gols, incluindo essa pintura aí. Isso mostrava Nossa. que ele vinha pra mais um ano de evolução e apesar dos problemas, o Barcelona poderia disputar. Lembra do Marcelo Beckler dando furo no esporte interativo? Pois é, não tinha Fabrício Romano na época. Acho que o Beckler, ele foi, se eu não me engano, o primeiro no mundo a noticiar o Neymar tá indo pro PSG. No mundo, se eu não me engano, foi ele. Título. Teve a vitória no El Clássico contra o Real Madrid, o grande e muito verdadeiro Se post cuida. do Piquet com o Siqueda, e aí acontece toda aquela história. Dia 2 de agosto de 2017, a notícia se espalha. Neymar era do PSG, no dia seguinte ele é anunciado com o estádio lotado, a grande mudança. Não vou debater se a escolha foi certa ou errada, até porque a história dá a resposta. Mas Assim, não tem uma pessoa viva ou morta. Vou até abrir a opção pra você que tá morto aqui assistindo esse vídeo. Como é que tá aí? Pô, não tem ninguém que fale. Não, de fato. Foi uma boa escolha do Neymar ir pra. Ninguém. Mesmo você que tá aqui falecido, eu acho que você concorda. O Beckler deu o furo?
Beckler deu furo, né? Pra aquela versão do Neymar, era sair de um nível profissional pra um nível meio amador, porque a Liga Francesa é muito mais fraca. Uma diferença tão Tipo assim, a gente já falou, fazia sentido na época, o PSG tinha um puta projeto e tal, mas mesmo assim, né, acabou sendo muito ruim, mas fazia sentido. grande que aquele negócio de pegar ritmo, de se entrosar, nem foi necessário, até porque o time tinha vários conhecidos. Tinha vários brasileiros, o Dani Alves chega junto com ele, Chegou assim por como o causa Mbappé, dele. que nessa época era bem do gente boa. O grande nome do time antes da chegada era Edinson Cavani, que causaria alguns problemas no futuro, mas a gente já chega lá. Se a apresentação foi no dia 3 de agosto, o primeiro jogo seria no dia 13, 10 dias depois. O adversário era o Guingamp fora de casa, em um jogo, pra ser sincero, extremamente fácil. Mesmo assim, era uma estreia. O PSG na época tinha aquela camisa amarela e era legal a simbologia do Neymar, brasileiro, estreando assim e no jogo de fato, um show. 3-0 pro PSG, contando com já um gol e uma assistência do Neymar. O melhor em campo e o primeiro indício de que ele não tava para brincadeira. Segunda rodada, estreia em casa agora e vocês vão ver. Sem brincadeira, nesses primeiros 2 jogos parecia que ia ser sempre um esculacho, o que de certa forma até foi e pôde ter sido ruim um pouco na parte mental. Foram 2 assistências provando o jogador criativo que ele já era ali, incluindo uma perfeição no escanteio. Essa daqui é uma brincadeira. 2 assistências provando o jogador criativo que ele já era ali, incluindo... Ele cobrou um escanteio fatiando a bola. Ele fatiou a bola numa cobrança de escanteio. Que isso, tá ligado? uma na parte mental. até ver de Foram novo. 2 assistências provando o jogador criativo que ele já era ali, Tomar no cu, como é que pode? Como é que pode? incluindo uma perfeição no escanteio. Aí o gol ainda é de voleio. Que isso? Porra de gol é esse, tá ligado? Um gol um pouco mais fácil e o outro uma pintura, driblando pela zaga como se fosse qualquer coisa. E Não, imagina o Sheik vendo isso aqui. Esse aqui era o segundo jogo, tá ligado? Ele dá uma fatiada, o maluco vai lá dar um voleio, depois ele faz um gol driblando e tal. Imagina o Sheik, tipo assim, viado, eu acabei de gastar os 220 melhores milhões da minha vida. Acabou que, né? Nem virou isso tudo. Mas... Nossa, eu imagino a alegria dele. teve lambreta nesse jogo também. Indo adiante, o PSG vence o Saint-Étienne por 3-0 e o Metz por 5-1 com mais um gol e uma assistência de Neymar, até que chegamos na estreia da Champions. Todos esses 4 primeiros jogos que eu citei não significava tanto, até porque, como eu disse, a Liga Francesa é muito mais fácil e as provas de fogo mesmo seriam na Champions. Até aqui a adaptação parecia imediata e um trio de ataque que todos esperavam muito estava cumprindo as promessas, mas era hora de fazer um cenário No segundo jogo, o Al-Khelaifi já tava tipo assim, mano. Vou mandar entregar a Torre Eiffel lá no quintal da casa desse moleque. pouco maior. Sei que era o Celtic, mas começar com um 5-0 com gols de todos do trio de ataque era um ótimo começo. Neymar fez seu primeiro gol naquele dia e ainda deu mais uma assistência. O sonho da primeira Champions em Paris se iniciava. Mas antes, mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe exatamente qual foi a nota de cada jogador do seu time no último jogo que teve? Você poderia saber se você tivesse a Flash Score. Baixando a Flash Score tem como você saber quem foi bem, quem foi mal, quem tirou uma nota legal, quem foi bem ruim, tá ligado? Além disso, tem placares ao vivo, tem como você favoritar times e jogadores pra você acompanhar, ficar sabendo sempre que eles forem jogar, tanto um time quanto um jogador. É bem legal essa parada. Enfim, tudo isso sendo que você não precisa pagar absolutamente nada. Link aqui embaixo. Baixa aí que é bem da hora, eles patrocinam aqui no canal, eles nos apoiam. Então use aí, dê preferência. Show de bola? É isso, agora sim vamos voltar pro nosso vídeo. Mbappé deixou o dele e Cavani naquele dia fez 2. Só que Cavani é um assunto que a gente precisa comentar. Pensa assim, você tá na sua casa, adorado, tudo você manda, até que chega uma outra pessoa e começa a mandar em tudo. Você pode não gostar. E isso já ia Chegou agora e já quer sentar na janela. Basicamente era ficar isso. explícito no 6º jogo deles juntos contra o Lyon. Era um adversário mais forte em uma daquelas partidas que eles queriam jogar, até porque teria um pouco mais de competitividade. O resultado em si foi um 2-0 pro Paris, mas o problema mesmo acontece no minuto 78. Pênalti pro PSG, e por ser a contratação mais cara, o grande nome daquele time, Neymar se apresentou para bater, mas Cavani não deixou. O Daniel Alves até pega a bola da mão dele e entrega pro Neymar, mas o Cavani não cedeu, bateu o pênalti e perdeu. Seria o primeiro atrito do Neymar em Paris e o primeiro de muitos, até porque o lugar pra se ter problema também. E isso aconteceu num momento muito ruim, porque o próximo adversário na Champions seria só o Bayern de Munique. Ali era o grande teste. Será que o Neymar era tudo isso mesmo? Dava pra ganhar do Bayern do Ancelotti na Alemanha? Isso é o que tava em jogo. E a resposta é sim, o PSG estraçalhou o Bayern, com 2 minutos o Neymar entra driblando e já dá uma assistência pro Daniel Alves. Cavani faz o segundo no minuto 30 e quem fecha o placar é o próprio Neymar, 3-0 contra um adversário digno. O Paris começava a ser mais respeitado. E até a treta deu uma amenizada porque na rodada seguinte 6-2 no Bordeaux na Ligue 1, os dois pareciam
Cara, 6-2, 5-1, era só goleada, né? É por isso que a gente tinha notícia de que os caras não levavam o campeonato muito a sério e que os principais ali, Neymar, Mbappé, o Messi, quando chegou, os caras só se importavam em jogar clássico. Ah, jogo contra o Lyon? Beleza. Jogo contra o Olympique de Marseille? Ok. Jogo contra o Lens? Vou ter que viajar mesmo? Sabe, que é a preguiça. E aí, cara, pô, não dá pra jogar clássico toda hora, porque não tem tanto clássico, né? Então acaba que os caras chegavam menos preparados do que todos os outros times na hora que importava, que era Champions. Só que aí você vai jogar como? Os caras, quando jogavam, ganhavam de 6-0, 5-1. Não tá melhor. Foi um abraço forçado? Talvez. A cara do Cavani, puta vida. Bravo pra caramba. Agora o time tava se entendendo e fazendo muitos É, aqui ainda tinha Di Maria, meu Deus do céu. gols. Inclusive nesse, o Neymar fez um absurdo numa cobrança de falta. O PSG ia continuar assim na Ligue 1 e dominando, então vamos deixar isso um pouco de lado e focar na Champions. Terceira rodada contra o Anderlecht foi 4-0 pro Paris, contando com mais um gol do Neymar. E na quarta rodada, de novo. Dessa vez 5-0 pra cima do mesmo Anderlecht e de novo o Neymar deixou dele. Até aqui foram 0 gols sofridos, 17 marcados em 4 jogos. Rolo compressor. Completo. Com o Neymar marcando em todos. E na quinta rodada seria a volta contra o Celtic. Os visitantes até abrem o placar, mas quem lidera naquele jogo é o Neymar. Só no primeiro tempo ele já vira com 2 gols, dá mais uma assistência e ao final daquela partida o resultado foi 7-1. O PSG quebrava recordes naquele dia, de gols marcados por um clube em uma fase de grupos de Champions, e tinham a melhor campanha da Liga dos Campeões como um todo. Na última rodada, porém... Mano, era uma puta de uma grife, né? De fato. Pô, tudo dando certo e tal. Cara, se naquele ano lá contra o Bayern de Munique tivesse vindo o título, nossa, tudo seria tão diferente. A percepção, nossa. Derrota contra o Bayern em casa. Mas isso não era um problema, até... Se o PSG ganha aquela Champions, o Neymar não tava hoje no Santos. Eu acho que dá pra cravar isso aqui. Sabe? Seria tanta coisa diferente acontecendo. Mas aí é si, né? Si. Porque o PSG tinha passado em primeiro com uma campanha convincente. O problema é que o sorteio foi foda. O Real tinha passado em segundo no grupo dele e foi justamente contra o Real que eles iam jogar. E a gente já vai falar desse jogo e também da continuidade da Ligue 1 e do Neymar. Mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Comecei a fazer alguns shorts agora também, eu nem sei porque que eu não fazia isso antes, mas tá aí, tem muito conteúdo pra vocês. Então só de clicar no botão de se inscrever você já me ajuda muito. Enfim, voltando. O canal dele tá crescendo pra caramba, tá? Atacou Food, pra quem não conhece, se inscreve lá, bem bom. Agora ele tá postando mais e tal, e aí, obviamente, vai crescer mais ainda, bem bom. Só pra contextualizar, esse último jogo contra o Bayern foi no dia 5 de dezembro e o jogo das oitavas contra o Real Madrid aconteceria só no dia 14 de fevereiro do ano seguinte. Mesmo assim, o Neymar continuou voando. Tudo do Paris naquela temporada passava por ele, e se a gente tava mais acostumado a ver ele do lado esquerdo no Barcelona, ainda era assim em Paris, mas era cada vez mais comum a gente ver a sua movimentação jogando na França. O que ele dava de passe pro Cavani e pro Mbappé, que encontrava os espaços de... Cara, é isso aqui, cara. O que torna o Neymar esse cara muito bom, na minha visão, e de todo mundo que acompanhou muito a carreira dele, é que ele poderia ser aquele ponta meio burro, corre, dribla e não faz mais nada, mas não, o Neymar finaliza muito bem, o Neymar dá passe parecendo um camisa 10 clássico, o Neymar cobra falta, o Neymar bate pênalti, sabe, tudo é bom. De forma muito fácil, era piada. O primeiro E é isso que define um craque, basicamente. jogo dele de 2018, porém, marcou mais um problema. Cara, é inacreditável. Em um ano ali não existia paz. É relacionado com o Cavani, mas é algo mais com a torcida mesmo. 8-0 no Dijon. Neymar faz uma atuação impecável. Esse aqui é o jogo que ele mete muito gol e é vaiado? 4 gols, incluindo em que ele dribla o time inteiro. E um outro de falta. Só que por não deixar o Cavani cobrar um pênalti, ele sai de campo vaiado. E ele não ficou muito feliz com isso e nem saudou a torcida. Pô, parece a torcida do Palmeiras. O cara meteu 4 gols. Um deles um golaço absurdo. E saiu vaiado. E saiu viado. Com o Abel Ferreira, né? Meu Deus do céu. Enfim, nos outros 3 jogos antes de enfrentar o Real Madrid, o Neymar fez mais 3 gols. E o PSG tava tão longe na tabela da Ligue 1 que o título tava praticamente definido. O confronto no Bernabéu seria o jogo mais importante daquele ano. Só que a estrela que brilhou foi a de outro cara. E ela ofusca um pouco o Neymar, mas o que ele fez naquele jogo foi expressivo também. A participação dele, tanto com dribles, com a assistência que ele dá, um dos melhores jogadores do PSG acima da nota 8, mostram que foi um jogo que ele foi bem. Inclusive, lembra que eu falei dele ser o líder de um recorde de mais dribles em um mata-mata de Champions? Então, nesse jogo foram 13 dribles, 2 a menos que no recorde anterior. É bizarro. E se você pega essa lista completa, é ainda mais bizarro. Eu peguei aqui, em primeiro temos o Neymar contra a Atalanta com 15 dribles, em segundo também com 15 o Neymar contra a Juventus e em terceiro esse Neymar contra o Real Madrid. Então beleza, agora é esperar pra volta. Perdeu por 3-1, mas dava pra virar, não era? Ele pulou o Yamal ali. Eu não sei se é, mas eu acho que o jogo do Yamal é contra a Inter de Milão na Champions passada.
que o Sommer catou pra caramba. Eu acho que é, eu não tenho certeza, mas eu acho Nada que impossível. O problema é que... o Neymar faz mais um gol e uma assistência contra o Strasbourg nesse meio tempo, mas no jogo contra o Marseille, válido pela 27ª rodada da Ligue 1, Neymar quebra o 5º metatarso, no dia 25 de fevereiro. A volta contra o Real Madrid já não era uma possibilidade, até o movimento é feio ali. e a temporada acabaria ali. Sem ele na volta e com o Aí o mano aqui, o Renato, fala aqui no chat. Drible não ganha jogo. Amigo, o ponto é que... Todo mundo sabe que não ganha. O ponto é que, drible é uma coisa que existe dentro do futebol e desde que a gente registra os dados de quanto cada um fez, ele tá no topo. Entendeu? É algo. Obviamente, ganhar de 1-0 é melhor do que meter 25 dribles. Beleza, mas drible é algo. Real, que é o Real. Em Champions, o Paris foi eliminado e apesar de uma boa temporada, o resultado final não foi tão positivo assim. Como eu disse na introdução do vídeo, essa versão do Neymar é bizarrice. O que ele fez na França, os números que ele fez, era poucas vezes equiparado. E não Mas assim como Thomas Shelby, ele nunca voltou da mesma forma da França. Triste. era nenhuma loucura se você, na fase de grupos da Champions, considerar o Neymar como o melhor do mundo. Fazer mais de 40 participações em gols em 30 jogos é uma parada impressionante. E tinha mais problemas porque isso era ano de Copa, então o Brasil precisava dele. A gente vinha de um ciclo muito bom e desde a chegada do Tite o Brasil vinha bem demais e o Neymar era o personagem principal. Vou lembrar de um jogo contra o Paraguai que o Ney faz um jogo impressionante, mas tem 3-0 na Argentina e um time que se esperava muito. Faltava meses pra Copa e o Neymar ia voltar. Eu vi o Fred Desimpedidos falando que ele viu a seleção do Tite jogando, tipo, ele do estádio, ele viu e tal, e ele fala que era tão bom que na visão dele, tipo assim, a gente seria hexa. Ele fala que, mano, esse Paco foi o melhor time que eu vi, se eu não me engano é isso que ele diz. E é curioso porque faz sentido a pessoa pensar aquilo e agora soa meio ridículo porque a gente sabe que não ganhou, mas, cara, se você olha sem saber o que seria da Copa, se você olha o que a seleção do Tite jogava antes... Faz total sentido. Jogar bola demais. Demais. Muito em cima da hora, tanto que o primeiro jogo que ele faz é logo no Você olha pro Neymar passeando dentro de campo, aí você tinha os outros ali também jogando muito. Meu Deus do céu, assim, dá pra entender muito fácil. amistoso pré-Copa. Olha como tava em cima. E mesmo assim ele conseguiu nos iludir, né? É inacreditável. Ele entra contra a Croácia A gente teve aquele 3-0 na Argentina. Nossa, que jogão aquele. e mete um bonito gol. Dava a entender que ele estava se recuperando, tanto que contra a Áustria no amistoso seguinte ele marca de novo. Teríamos o Neymar para 2018 e ele estaria bem. Talvez não tão em forma quanto gostaríamos, mas ele estaria ali. Só que a chegou bichado. Copa do Neymar é bem abaixo. Tem todo o fator lesão que, como a gente viu, foi muito em cima. 18 é a pior Copa do Ney? Ou 22 é pior? Tipo, 14 é melhor, sem dúvidas. 18... É que 22 ele joga o primeiro jogo, machuca, volta nas oitavas contra a Coreia, faz gol de pênalti, depois faz gol contra a Croácia. Eu acho que o gol da Croácia vale muito, né? 22 eu acho pior. Então, mas é que assim, o gol da Croácia acabou que não adiantou de muita coisa. Mas é um baita de um gol, né? É um jogo relativamente... Não sei se dá pra dizer que é bom, mas que pelo menos termina com aquele gol dele que é muito foda. 18 ele jogou mais, mas ele chega mais bichado e tal. Eu tenho a impressão que 22 talvez tenha sido melhor. Mas não sei, sinceramente não sei. Tô pensando lá e cá e tal. 18 talvez o time era mais dele. Enfim, Mas sei lá. por ser o Neymar, é óbvio que ele seria cobrado. Na estreia contra a Suíça, o Brasil empata, vence a Costa Rica por 2-0 e também vence a Sérvia. Mas o grande nome do Brasil na fase de grupos foi o Coutinho. Neymar fez seu gol contra o México nas oitavas e caímos nas quartas contra a Bélgica. Um Neymar de uma... Com ele jogando muito. Muito no jogo contra a Bélgica. Tem aquela clássica defesa do Courtois lá, desgraçado. Copa apagada. Um Brasil apagado. Pior que tudo isso, ele ficou marcado por ser Caicai. O meme de quantas Ele rolando e tal. Nossa, aquilo viralizou muito, né? vezes ele ficava no chão, quantas vezes caía, viralizou no mundo inteiro. E um dos piores momentos de sua carreira veio justamente em uma das melhores temporadas de sua carreira. O nível de futebol nessa temporada é mágico, mas o que ficou de legado foi ele ter perdido a Copa do jeito que foi, tendo virado meme e ter se machucado e perdido a fase final da Champions. Cara, o Neymar sempre foi chamado de Caicai, tá ligado? Só que depois da Copa de 18, o bagulho agravou ainda mais. Tanto é que na Copa de 22, eu mesmo chego a fazer vídeo meio que ironizando com a galera que não acompanha o futebol, de o pessoal que quer comentar mesmo sem saber e que tentava reduzir o Neymar a simplesmente Caicai. Inclusive,
Assim, tem muita gente que não gosta do Neymar, porque o Neymar vira e mexe dá motivo pra não ser gostado. Mas eu vi esses dias mesmo no Twitter, tem aquele Paulo André, ex-BBB, que também era atleta, corredor olímpico. Ele tem uma Olimpíada que ele fica mostrando, acho que é uma figurinha, alguma coisa. Ele faz alguma graça pra câmera e aí começa a corrida e ele termina em último, tipo assim, ele é disparado o pior. E aí vira meme porque ele fica meio que tirando uma onda, metendo uma marra pra câmera. Quando a corrida aconteceu, ele era péssimo, ele era o pior lá do bagulho. E aí eu vi esses dias mesmo no Twitter a pessoa compartilhando esse vídeo do Paulo André e chamando o Paulo André de Neymar. Só que aí, assim, é muito coisa de quem não acompanha de fato o esporte, porque, viado, dá pra falar muita coisa do Neymar, mas chamar de ruim é difícil. Você pode falar que hoje talvez esteja meio que acabado, que o físico e tal, mas assim, no geral, não dá pra chamar a carreira do Neymar de ruim. Não dá, não dá. Só não acompanhando mesmo. Você pode não gostar da pessoa, das escolhas dele, do monte de merda que fez na vida, da fase atual, do porte físico que... Show de bola, mas chamar de ruim, não dá. Não dá. Com o PSG. E também ele não se ajuda, né? Olha o que ele faz depois da Copa. Pegou mal porque o primeiro pronunciamento do Neymar veio num comercial da Gillette. Não era Teve isso? a melhor forma de falar a primeira coisa ou de pedir desculpa, né? Mesmo Caraca, teve isso. O Neymar também não se ajuda, certo? Tem muita coisa pra não gostar do Neymar, entendeu? assim, essa versão de 2018, por mais que possa ser uma lembrança ruim pelos memes de Kaikai e por tudo que aconteceu na temporada, tem que ser lembrada também porque foi muito boa. Dentro de campo, tirando a Copa, que ele já tava machucado, o Neymar foi bem. As atuações que ele teve foram realmente excelentes. Sei que era na Ligue 1, mas era o que ele tinha pra jogar naquele momento. E em participações em gols, enquanto esteve na Champions, ele fez mais de um por jogo. O Mano trouxe até uma parada aqui, ó. Ele não tem uma nota no SofaScore acima de 8 em Copas do Mundo, com exceção de 2014. Aí beleza, aí eu vou te confrontar com o seguinte, então dá pra dizer que ele não jogou nenhum jogo muito bem em Copa desde 14? Porque se sim, a gente vai ter que entender que o que ele faz contra a Croácia não é grande. Eu acho que é. Ah, talvez o jogo todo não tenha sido bom, mas só aquele gol no final, só, tá ligado? Só aquilo. Tipo assim, obviamente nota quer dizer alguma coisa, mas nem sempre quer dizer tudo. Sacou? Não quer dizer. Então, O problema foi realmente o resultado. contra o México em 18 tem também, mesmo se não tivesse. Mesmo se não tivesse. Entendeu? O ponto é que, pô, tem um momento que a nota não vai justamente mostrar o que o campo tá mostrando. E aí você tem que assistir o futebol pra você chegar às suas próprias E conclusões. a performance na Copa que foram bem abaixo mesmo, mas o fato dele chegar machucado também pesa bastante. Após esse primeiro ano no Paris, o Neymar seguiu sempre que em campo destruindo e fazendo ótimas atuações na França. O problema é que as lesões sempre vieram. As temporadas do Neymar na França nunca foram completas, e desde o Barcelona não teve a frequência que se gostaria. Essa decisão do ano de 2017 com certeza influencia o Neymar que a gente tem hoje. Mas não é só isso, até porque as escolhas que ele teve de lá pra cá por muitas vezes talvez não tenham sido as melhores. Talvez em um mundo ideal ele deveria ainda estar na Europa, mas isso não dá pra saber. Até hoje eu não superei ele ter saído da Nike. Infelizmente dá pra dizer que ele nunca foi o mesmo depois da França. Assim como Thomas Shelby. Cara, muito bom vídeo, tá? Se inscrevam lá no Ataco Food e... a grande parada é isso. O próprio Neymar fala que o auge dele foi na França, apesar de muita gente mais desorientada achar que é no Barcelona. O próprio Neymar fala que não, é na França. E é triste porque é um desperdício, né? O que ele tinha de melhor foi usado num lugar ruim, que quase deu certo, quase funcionou, porque bateram na trave da Champions, ficou, né, na final, mas ficou no quase. Se aquela Champions acontece, eu acredito que hoje ele sequer estaria no Santos. Ele talvez tivesse tomado outro rumo na carreira bem melhor, até porque pior é difícil, né? Pior é complicado. Não querendo mandar o Santos pra merda e tal, né? Falando que, nossa, que merda tá no Santos. Mas pensa que ele tá no Santos porque o Al Hilal não quis ele. Nossa. Enfim, muito bom vídeo e triste saber o que aconteceu. É bem complicado.